Quem chegou no horário 6h30, hoje vai ser um culto de quase 3 horas, né? Parece ser muito tempo, mas passa voando demais. Então por isso que eu estou pedindo para vocês se colocarem de pé, para exercitar um pouco o corpo aí, dar um descanso para o assento. E por favor, abra a palavra do Senhor, Salmos de número 102. Salmos de número 102. Estaremos lendo o verso de número 13. E aqui nós estaremos trazendo a gloriosa palavra do Senhor para o ano de 2014. Não será possível entregá-lo todo hoje. Nós vamos ficar só no tópico 1. Na próxima Santa Ceia nós falaremos sobre o tópico 2. Os irmãos sabem que para o ano de 2014 a visão que Deus deu para o nosso pastor é: o tempo chegou. E em cima deste texto ele dividiu pelo menos em 4 tópicos, que é: que tempo que chegou? O tempo da determinação, o tempo de mudar para melhor, o tempo de viver as mais ricas manifestações de Deus e o tempo da concretização dos sonhos e visões. E nós estaremos nesta noite falando do primeiro tópico, o tempo da determinação, ou de sermos determinados. Todos encontraram? Quem não encontrou, acompanha comigo aqui para que todos nós possamos fazer a mesma leitura. Diz assim, ó: tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Eu vou ler a segunda vez e quero que toda a igreja repita comigo em alto e bom som. Tu te levantarás, e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Todos bem forte agora: o tempo chegou. Amém. Podeis tomar seus assentos em nome de Jesus. Aleluias. Que tempo é este, pastor, que chegou para nós no ano de 2014? Nós vamos estar falando sobre este primeiro tópico, o tempo da determinação, ou então, o tempo de sermos determinados. Nós estamos vivendo em dias em que as pessoas não estão sendo determinadas em sua vida, em que as pessoas estão vivendo como se fosse um oba-oba. Graças a Deus por mais um dia, graças a Deus por mais uma segunda-feira, por mais uma terça-feira, por mais uma quarta-feira, e como se nada de bom ou nada diferente pudesse acontecer. Enquanto nós olhamos para o mundo, a coisa está diferente da igreja. Na igreja parece que é mais um culto apenas, é mais uma santa ceia apenas, é mais uma reunião apenas. E nos confraternizamos aqui dentro, cantamos, louvamos, exaltamos o nome do Senhor, mas tudo aqui como se fosse uma repetição todos os dias, todas as vezes a mesma coisa. Mas no mundo nós vemos que está acontecendo diferente. Quando nós olhamos para as pessoas que querem defender os seus ideais, eles estão se manifestando. Os homossexuais, eles estão se manifestando neste mundo e estão professando ali: nós queremos os nossos direitos, nós queremos viver desta forma, nós nos orgulhamos da forma em que vivemos e aquilo que escolhemos. Não se escondem, estão anunciando e proclamando em todos os lugares.
Enquanto nós estamos dentro da igreja, falando só do Senhor Jesus aqui dentro, cantando louvores aqui dentro, porque não temos determinação na nossa vida. A determinação verdadeira de dizermos: eu sou um servo do Senhor Jesus Cristo, e eu quero dizer isto para todo mundo. Eu quero que todas as pessoas saibam que eu sou servo de Jesus Cristo. Eles estão levando as suas bandeiras, estão reclamando, estão proclamando e dizendo: nós temos os nossos direitos, nós não temos vergonha de nos relacionarmos com pessoas do nosso próprio sexo. Enquanto nós nos calamos, o mundo está dizendo aí as caras e ditando as regras lá fora. Mas é tempo de nós também nos levantarmos e dizermos: eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo. Quando o teu vizinho te encontrar, você tem que ter o prazer de dizer para ele: eu sou servo de Jesus Cristo. Eu sou feliz porque sou crente. Eu sou feliz porque Deus está na minha vida. E eu sou feliz porque grandes maravilhas Deus tem feito na minha vida. Mas para assim fazermos, é necessário sermos determinados. Se você não determinar na tua vida que você é um crente, você vai continuar sendo esta pessoa. Dentro da igreja você canta, você louva, você adora, mas lá fora você faz tudo que o mundo faz, do mesmo jeito. Dentro da igreja você diz glória a Deus e aleluia, mas quando se mistura com os teus amigos lá fora, participa de tudo que eles fazem. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, é tempo de você determinar na tua vida que você é filho de Deus. Chega de ficarmos calados, chega de sermos pessoas como se fôssemos o agente 007, um agente secreto. Se o vizinho dele aparecer aqui na igreja, ele procura ficar se escondendo. Ai, fulano está aqui, se me vê aqui dentro da igreja, vai descobrir que eu sou crente. É tempo de sermos determinados. A palavra de Deus em Gênesis capítulo de número 6, verso de número 8, vai narrar a história de um homem que foi determinado em servir o nosso Deus. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. E estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E olha só agora, verso de número 11. Olha o contexto em que Noé vivia. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Noé estava vivendo em dias em que o nosso Deus não estava suportando mais o pecado da humanidade. Mas no meio daquela geração perversa, no meio daquela geração que levantava a sua bandeira para defender o pecado, existia um homem denunciando, dizendo: eu estou determinado a continuar fiel e justo a este Deus, porque este Deus é santo, porque este Deus é verdadeiro, e eu preciso pelo menos ser parecido com Ele. Noé fez a diferença. Noé determinou no seu coração. Imagine, meu irmão, a terra estava corrompida, os homens estavam vivendo em seus deleites, em seus próprios prazeres, fazendo aquilo que aprazia a cada um deles, sem olhar para os mandamentos do Senhor, sem obedecer à vontade de Deus. Mas Noé, mesmo vendo tudo aquilo acontecendo, ele determinou: eu vou permanecer justo e fiel a este Deus. Aonde está você, meu amado e minha amada,
que quer nesta noite confessar: Senhor, eu quero mostrar para este mundo que eu sou um filho teu, eu não tenho vergonha de te servir, e dentro da igreja, e principalmente lá fora, eu quero ter orgulho de dizer: eu sou um filho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se existe alguém que está aqui, diga glória a Deus ao nome do Senhor. É tempo de sermos determinados. Não é porque o mundo está corrompido que nós vamos nos corromper, não. Não é porque estão levantando a bandeira aí procurando legalização para o pecado que nós vamos nos entregar ao pecado, não. Nós vamos continuar como Noé. Eu estou determinado a permanecer firme na presença do Senhor. Ei, meu irmão, para de se misturar com aquelas pessoas que ficam contando piadinhas. Para de ficar aí fazendo as coisas que o mundo está te ensinando, as últimas danças, os últimos hits. Para com isso. É hora de você mostrar: eu sou crente, eu pertenço a Jesus Cristo, eu não pertenço a este mundo. Mas para isso tem que ter determinação. Daniel capítulo de número 1. Talvez os irmãos falem: Noé era um senhor de idade, né? Já era um ancião. Para ele era fácil. Mas a Bíblia tem exemplos de todas as idades. E nós vamos estar lendo aqui a história de um jovem que aos 17 anos de idade foi tirado do seu país à força. Foi levado como escravo para servir em um outro país, mas era um jovem que estava determinado a fazer a vontade do Senhor. Verso de número 8, olha só o que diz: e Daniel assentou, ou seja, determinou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Verso 9: ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Um jovem com 17 anos de idade, arrancado do meio da sua família, levado para uma terra de estrangeiros, uma terra que não servia ao seu Deus, uma terra que servia a outras divindades, uma terra onde agora ele estaria submisso à vontade de um rei ímpio, de um rei que não temia a Deus. Mas no coração daquele jovem já estava determinado a não se contaminar com as coisas dos manjares do rei Nabucodonosor na Babilônia. Ele disse: eu não vou fazer isto. Ele determinou, e o que aconteceu? O nosso Deus deu graça para ele e misericórdia. Meu irmão e minha irmã, quando você determina no teu coração algo para fazer para o nosso Deus, Deus é aquele que vai te dar graça, Deus é aquele que vai estender a sua misericórdia, e queira ou não queira, Satanás terá que cair por terra, porque a graça e misericórdia de Deus é sobre as nossas vidas. Não adianta vir com desculpa dizendo: eu sou jovem e não suporto, eu sou jovem e não consigo me conter, não tenho controle sobre as minhas emoções, sobre os meus desejos. Não diga isto. Se você determinar no teu coração, Deus te dará graça e misericórdia. Pastor, a adversidade é tremenda no meio da minha família, só eu sirvo ao Senhor Jesus. Não entre nos deleites da tua família, permaneça fiel ao Senhor, Ele te dará graça para continuar firme e constante. Mas para isto, determina no teu coração: eu não vou me contaminar. Quem disse que você precisa usar as modas que o mundo está te oferecendo? Quem foi
foi que disse que você precisa ser parecido com as vestimentas que se usa lá no mundo? Com sensualidade, com tantas coisas trazendo contenda, trazendo a concupiscência da carne e dos olhos. Quem disse? Determina no teu coração: eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus, eu vou fazer a diferença. Querem me chamar de quadrado, querem me chamar de cafona, não me importa. O que importa é eu estou determinado a fazer a vontade do meu Deus. E se o meu Deus não quer que eu ande sensualmente, eu não andarei. Aleluias. Daniel determinou no seu coração, e Deus deu graças a ele. No mesmo livro de Daniel, capítulo 3, verso de número 3, capítulo 3, verso 17 e 18, vai nos continuar contando a história de outros jovens que também foram retirados ali de Jerusalém, levados para a Babilônia. Verso 17 e 18, olha só o que diz a palavra do Senhor. Aqui já é uma resposta desses jovens para o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, ele levantou uma estátua, e todas as pessoas precisariam, diante daquela estátua de ouro, quando ouvissem o soar dos instrumentos, dos tímpanos, das pífaras, das gaitas, dos foles, todos os instrumentos, quando tocassem, quando parassem, todos deviam se colocar de joelhos diante daquela grande estátua que ele levantou e adorar aquela estátua. Só que ali no meio existiam 3 jovens que determinou em seu coração: nós não nos prostraremos diante de homem algum, diante de imagem nenhuma, porque se temos que nos prostrar, é somente diante do Deus Todo-Poderoso. Então vamos ver a resposta que eles deram para o rei. Verso 17: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é Ele que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Quem faz isto se não está determinado? Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Tem muitas pessoas se prostrando diante de muitas coisas, diante de padroeiros, diante de padroeiras, diante de tantas coisas que é colocado como a divindade. Foram ensinados desta forma, mas a palavra de Deus diz: não se prostrará diante de imagem alguma, e somente ao Senhor teu Deus adorarás. A palavra de Deus assim fala, e é necessário nós determinarmos em nosso coração. As adversidades da vida vêm, as dificuldades da vida vêm, levantes contra a nossa vida virão, mas se nós determinarmos em nosso coração: eu ficarei fiel até o fim da minha vida diante de Deus, somente a Ele me curvarei, somente a Ele adorarei, somente a Ele serei fiel. Pode ter certeza, meu amado e minha amada, o Senhor Deus, Ele estará contigo para te ajudar, Ele estará contigo, ainda que você seja lançado dentro da fornalha de fogo ardente, o fogo não te queimará, nem chama alguma arderá em ti, porque Deus é aquele que está te abençoando e te ajudando. Aqueles homens foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. O rei Nabucodonosor está assistindo de camarote. Os homens que os prenderam e os ataram com corda
a hora em que abriu a porta daquela fornalha, a labareda de fogo era tão grande que consumiu aqueles 3 soldados fortes que tinham amarrado Sadraque, Mesaque e Abednego e lançado dentro da fornalha. E quando eles caíram dentro da fornalha, porque eles determinaram em seu coração serem fiéis a Deus, ainda que isto lhe custasse a vida, quando eles caíram lá dentro, eles começaram a passear. A única ordem que Deus deu foi esta: cordas, vocês serão queimadas. Pode queimar agora fogo, queima essa corda. As cordas foram queimadas. E aqueles 3 homens começaram a passear no meio da fornalha ardente. O rei está vendo de camarote aquilo acontecendo, e ele começa a ter uma visão de Deus, porque não dá para enxergar dentro do forno o que está acontecendo, mas Deus abriu os olhos dele, e aquele homem começa a contemplar. E ele pergunta aos seus súditos: não foram 3 homens que nós lançamos dentro da fornalha? Foi sim, rei. Pois eu estou vendo 4 homens dentro dela, e o 4º é semelhante ao Filho do Altíssimo. Quem é este 4º homem? É a pessoa amada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você determinar ser fiel, meu irmão, Deus está contigo para te ajudar e te abençoar durante esta prova e essa dificuldade. Aleluias! Vale a pena sermos determinados, vale a pena tomarmos uma posição de determinação diante de Deus, porque todos aqueles que são determinados, Deus também está determinado. Eu vou assinar embaixo todos os projetos, tudo aquilo que este meu filho querer fazer, sendo a minha vontade, eu vou dar para ele, porque determinou ser fiel a mim. Aleluias, meu Deus. João capítulo de número 4, vamos falar do maior exemplo. O maior exemplo de todos. João capítulo de número 4, verso de número 34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. João capítulo 6, verso 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Está determinado. O Senhor Jesus determinou na sua vida: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou, o meu Pai. E você tem ideia do que Jesus sofreu? Você conhece a história do sofrimento de Jesus, porque determinou no coração fazer a vontade do Pai e não a dele. O homem mais santo de todo o universo, único, que viveu sem pecado nenhum, decidiu fazer a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? Você vai receber o pecado de toda a humanidade sobre você, porque você é o meu Cordeiro que tira o pecado do mundo. Se não é uma determinação, o Senhor Jesus não conseguiria fazer isso. Imaginem comigo, irmãos, agora Jesus, ele sobe no Getsemane, João capítulo 17, ele começa a fazer a oração sacerdotal, orando primeiro por si, depois por seus discípulos,
Depois ele começa a orar por todos aqueles que viriam no futuro aceitá-lo como Salvador, e nós estamos incluídos neste meio. O Senhor Jesus está clamando, orando e buscando a Deus. De repente ele chama 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e ele vai para o Monte das Oliveiras e disse: vem comigo vocês 3, eu quero que vocês orem juntamente comigo. E diz a palavra do Senhor que subiram os 4 até ali, mas chegando um pouquinho ali na frente, o Senhor Jesus disse: fique aqui, orando e vigiando, eu vou um pouquinho mais para frente, porque eu preciso conversar em particular com meu Pai. E Jesus agora começa a conversar com Deus, e ele sabe que está chegando o momento do grande sofrimento na cruz do Calvário, e ele diz: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Ele está ali vivendo uma agonia terrível. Ele termina a oração, volta, encontra os seus discípulos dormindo. Ele acorda os seus discípulos e diz: ei, vocês não podem orar e vigiar comigo por 1 hora. Orem, vigiem. E voltou novamente para orar. Na segunda vez, ele mais uma vez começa a conversar com o Pai e diz: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, esse momento, todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Ele se levanta novamente, mais 1 hora se passou, e ele volta lá e encontra os seus discípulos novamente dormindo. Ele acorda os seus discípulos e diz: ei, orem e vigiem. Na verdade, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Continuem orando. Eu vou orar mais uma vez com meu Pai. Na terceira vez a agonia foi tão grande, ele está pedindo para o Pai: Pai, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. De repente ele começa a suar, grandes gotas de sangue começam a ser derramadas naquele jardim do Getsemane. E o Senhor, olhando para Jesus, envia do céu um anjo para confortá-lo. E o anjo começa a confortá-lo, dizendo: é necessário que isto aconteça, Jesus. Não há outro meio para a humanidade ser salva. É necessário o derramamento do teu sangue. É necessário passar por este momento. E a vontade do Pai é esta: que você leve o pecado de todo mundo, porque você é o Cordeiro de Deus. Não foi fácil para Jesus, mas ele estava determinado a fazer a vontade do Pai. Aleluias! É necessário, meus irmãos, temos a determinação de falar: Senhor, custe o que custar, mas eu quero fazer a tua vontade e não a minha. Jesus termina a sua oração. Judas Iscariotes está vindo, junto com os sacerdotes do templo, acompanhado pela corte de Roma, aproximadamente 600 soldados, acompanhando ali. E Judas Iscariotes chega até o Senhor Jesus, dá o beijo da traição, que era o sinal. Ele beija o Senhor Jesus. Alguém no meio daquela grande multidão pergunta: ei, quem é Jesus? Porque Jesus estava com seus discípulos. E Jesus simplesmente respondeu assim: eu sou. Mais de 600 pessoas que estavam naquele jardim do Getsemane, quando ouviu esta palavra, eu sou, tombaram por terra. Bum. Levantaram: opa, o que está acontecendo? Quem é Jesus? Novamente: eu sou. Blum. Para ver que Jesus tinha poder. Levantaram.
Aí os soldados vieram buscar o Senhor Jesus. Pedro pegou a sua espada, sacou e era para decepar a cabeça do soldado chamado Malco, mas ele acertou a orelha caiu no chão. Jesus disse: Pedro, guarda a tua espada. Pegou a orelha de Malco, a colocou no seu lugar, e ele olhou para Pedro e disse: Pedro, se eu quisesse, eu pediria 12 legiões de anjos para que viesse aqui me defender. Uma legião são 6.000 soldados. Então quer dizer que o Senhor Jesus tinha à disposição dele, naquele momento, se ele quisesse fazer a vontade dele, 82.000 anjos para defendê-lo. Vocês se lembram apenas de um anjo, o que fez no arraial dos sírios? Um anjo apenas matou 185.000 soldados. Agora imagine Jesus. Ele tinha poder para fazer isto, mas ele disse: não, Pedro, guarda a tua espada, porque me convém fazer a vontade do meu Pai. Ele tinha poder de se defender, mas para fazer a vontade de Deus, ele disse: eu me submeto à morte, e morte de cruz, porque esta é a vontade do meu Pai. Para isto é só uma pessoa que está determinada a fazer a vontade do Senhor. E se o nosso mestre fez isto, nós procuraremos fazer a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? É tempo de sermos determinados. Jesus foi fiel. Ele enfrentou ali 7 julgamentos. Ele foi cuspido no seu rosto. Já imaginou, meu irmão, você receber alguém chegar em você e cuspir no teu rosto? Você já imaginou isso? Qual seria a minha e a tua reação? Alguém chegar e escarrar no teu rosto? Alguém colocar um pano no seu rosto, vendando o teu olho, pegar um soco e pá! Ei, fala quem te bateu! Você tendo o poder de dizer: caia por terra agora, e a pessoa cair morta, e não fazer nada disto. Foi isto que Jesus sofreu por mim e por você. Aleluias. Toda a humilhação que era para nós passarmos, Ele, para fazer a vontade do Pai, suportou em nosso lugar. E hoje você não é capaz de perdoar uma pessoa que fala algo contra a tua vida. E hoje você não é capaz de estar em um relacionamento fiel. Um preço muito caro foi pago por causa da determinação de Jesus Cristo. Hoje eu e você podemos desfrutar uma vida de verdade. Jesus foi determinado, meu irmão. Em nome de Jesus, ano de 2014, chegou o tempo de você determinar na tua vida: eu vou ser verdadeiramente um servo do Senhor Jesus. Chega de ser crente de fachada, meu irmão. Chega de ser aparentemente um cristão. Chega, é tempo de ser cristão verdadeiro, na presença de Deus e na presença dos homens. É tempo de você vestir esta camisa santa do Senhor. Aleluias. O Senhor precisa de pessoas determinadas para fazer a sua vontade. Aleluias. Eu quero encerrar esta palavra. Talvez tenha pessoas em nosso meio nesta noite que ainda não determinou em seu coração servir o Senhor Jesus. Você ainda não assentou no seu coração dizendo: eu quero ser uma pessoa verdadeiramente
crente em Jesus Cristo. Eu quero abrir mão de todas as coisas que me ensinaram no mundo, e eu quero ficar apenas com a palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o único Salvador, é a Ele que eu quero receber como Salvador da minha vida. Talvez te ensinaram muitas coisas, talvez te ensinaram uma religião, talvez te ensinaram que você, para se aproximar de Deus, é necessário passar por padroeiros e padroeiras. Talvez te ensinaram um caminho tão difícil de chegar a Deus, enquanto o único caminho que leva a Deus se chama Jesus Cristo. E Ele te leva na hora à presença do Pai, quando você coloca-se de joelhos ou de pé mesmo e começa a conversar com Deus. Senhor, eu me coloco na tua presença em nome de Jesus, e você automaticamente está diante do Deus Todo-Poderoso. Não é necessário você pedir para o padroeiro aqui, e o padroeiro rogar para uma outra padroeira, e essa padroeira rogar para o Senhor Jesus, e Jesus rogar para o Pai. Não é necessário, não é necessário. Basta receber Jesus como Salvador. E Ele diz: e deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você, para conversar com teu pai, precisa passar pelo teu tio? Precisa passar pela tua tia? Não. Você vai diante do teu pai e conversa com teu pai. Mesmo assim é diante do nosso Deus. 1 João 1,12. E todos quanto... Vamos ler João 1,12. Estou precisando fazer mais evangelismo também, que já esqueci esse versículo. Aleluias. 1 João, verso 1. É Evangelho de João, né? 1 João seria: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então vamos lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Graças a Deus que temos companheiros aqui, afiados na palavra de Deus. Olha só como é fácil você receber Jesus como Salvador. E veio para o seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam Jesus como único Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Por isso eu quero fazer agora a pergunta mais importante, que já foi feita para a minha vida, para a maioria dos irmãos que aqui estão nesta noite. Eu quero fazer para você, meu amado e minha amada, que ainda não recebeu Jesus como Salvador. E é importante que você tome esta decisão, e que a tua decisão seja positiva, porque Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário, para que você se tornasse filho de Deus. Mas é necessário que você receba Ele como teu Salvador, como teu único Salvador. Não pode existir mais ninguém. É só Jesus. A única pessoa que morreu na cruz do Calvário por amor de nós foi Jesus Cristo. Por isso eu pergunto neste momento: aonde está a primeira pessoa que, ouvindo esta palavra, está determinado a receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da tua vida? Por favor, dá um sinal com a tua mão, eu quero orar por você. Aonde está a primeira pessoa que quer receber Jesus, o Senhor Jesus, como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Dá um sinal com a tua mão, eu quero orar por você. É necessário você determinar no teu coração: eu quero servir só o Senhor Jesus. Temos aqui alguém que quer receber Jesus como Salvador? Talvez tenhamos no nosso meio pessoas que receberam Jesus como Salvador, mas com o decorrer desta vida, a fé esfriou,
o amor esfriou, e você se afastou da presença do Pai. E o Senhor Jesus, Ele aguarda a tua vinda, assim como a parábola do filho pródigo. O Pai está te aguardando de braços abertos para que você volte ao seu aconchego, aos seus cuidados. Aonde está você, filho pródigo ou filha pródiga, que quer voltar para o Senhor Jesus? Dá um sinal, eu quero orar pela tua vida. É só levantar a tua mão e nós vamos orar por você. Temos alguém que quer voltar para o Senhor Jesus nesta noite? Em nome de Jesus, que todas as correntes, todos os dardos inflamados do inimigo seja quebrado agora, pelo poder do nome de Jesus. Que haja liberdade e convencimento do Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu faço a última vez esta pergunta: temos alguém que quer receber Jesus como Salvador? Dá um sinal com a tua mão. Ou você que está afastado e afastada e quer nesta noite voltar para o Senhor Jesus, dá um sinal com a tua mão. Se não há, que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, em nome de Jesus. Amém, irmãos?